Então vamos lá, começar, porque senão dá tempo. Aí depois eu vejo aqui se dá para corrigir, porque eu tenho que passar hoje 3 filos para vocês. Os nematelmintos, os anelídeos e os moluscos, tá? Porque semana que vem eu vou passar sobre os artrópodes e equinodermos para a gente fazer a prova, tá bom? Então, show. Então vamos lá para o outro verme. Os nematelmintos. Os nematelmintos é a evolução dos plateumintos, Nematoda. tá? Os nematelmintos é a evolução dos plateumintos. Característica. Então, os nematelmintos, como ele é a evolução dos plateumintos, os nematelmintos, eles têm um corpinho mais redondinho, tá? Então, eles não são achatados. E eles têm tubo digestório completo. Desliga o áudio aí, gente, para não ficar atrapalhando. Pronto. Característica dos nematelmintos. Os nematelmintos são animais de corpo fino e tubular, tá? Então, é diferente dos plateumintos. O plateumintos é achatado, né? Mas aí eles são triblásticos, igual aos plateumintos. Os plateumintos são os primeiros animais a serem triblásticos, né? Por terem 3 camadas de pele, lá 3 folhetos germinativos. Os nematelmintos são pseudocelomados. O que quer dizer pseudocelomados? Pseudo quer dizer falso, tá? Então esse nome pseudo quer dizer falso. E celoma é um líquido que faz os órgãos, né? Então ele tem ali uns órgãos meio que falsos, né? Então ele está começando a criar os órgãos deles, né? Então, a partir dos nematelmintos, começa a criar alguns órgãos, né? E eles têm simetria bilateral. Então, se a gente cortar eles no meio, o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá? E eles são protostômios. Cria primeiro a boca para depois formar o ânus, tá? Então, cria a primeira cavidade bucal para depois criar a cavidade anal. Então, eles têm um ânus. Então, eles têm sistema digestório completo, tá? Eles vão ter a boca e vai ter o ânus. Coisa que os plateumintos não tinham. Os plateumintos só tinham a boca, né? O habitat. Eles são animais de vida livre, terrestres ou aquáticos. Então, eles podem viver tanto de vida livre, quanto terrestre, quanto aquático. Igual os plateumintos. De água doce ou água salgada. Água salgada. Agora saiu. E espécies parasitas de animais e plantas. Exemplo, ascaris, lombriga. Então, quando a gente fala lombriga, a gente está falando de nematelminto. Quando a gente fala de tênia, a gente está falando de... A tênia é uma solitária. Quando a gente está falando de solitária, as tênias, a gente está falando de plateumintos, tá? Então, se a gente fala a lombriga, esse menino está com uma bucha de lombriga, quando a avó fala desse jeito, né? As lombrigas são nematelmintos. Os nematelmintos são mais frequentes nos mamíferos. Então, quando às vezes você vê o cachorrinho doente, o gatinho doente, galinha, né, pássaros, às vezes quando você olha dentro das fezes desses animais, de pássaros, de gato, cachorro, vocês veem esses vermes andando lá dentro, tá? Então, parecem umas minhoquinhas andando dentro das fezes desses animais. Então, isso aí é os nematelmintos, tá? Os nematelmintos, eles atacam muito aves e mamíferos. Aí tem o do Denali, né? Isso aqui. Anatomia, sistema digestório, como eu já falei para vocês, o sistema digestório deles é completo, tá? Então eles têm a boca e o ânus. Sistema cardiovascular é ausente, então ainda não tem um sistema cardíaco, não tem um coração ainda, tá? Não tem as veias ainda. Sistema respiratório é ausente, ele troca... as células dele fazem a própria respiração, tá? Com o meio externo. Sistema excretor presente, então o sistema excretor deles é presente. Eles têm um par de células alongadas que atuam como canais excretores, que unem-se à região anterior, formando o aspecto da letra H. Então a gente fala que o sistema excretor deles é o sistema H, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês por que o sistema excretor é sistema em H. Porque parece uma letrinha H mesmo lá, tá? Então é o sistema onde ele vai eliminar as fezes dele, tá? É o sistema em H. Sistema nervoso presente, então ele vai ter um sistema nervoso, igual os plateumintos já teve, né? Eles são a evolução dos plateumintos, já que os plateumintos têm, os nematelmintos vai ter e vai ter coisas a mais também. Reprodução.
Eles se reproduzem sexuada, espécies monóicas ou dioicas. Como assim monóicas? Monóicas é quando eles são macho e fêmea ao mesmo tempo, tá? E eles se autofecundam. E dioicas quer dizer que existe somente o macho e somente a fêmea. Tipo, vão ser separados, sexos separados, tá? Vai ter o vermezinho macho e vai ter o verme fêmea. E os dioicos, não. Os dioicos têm os dois sexos num verme só. E o desenvolvimento é indireto. Por que indireto? Nasce primeiro uma larva, para depois a fase adulta. A fase, quando eles são filhotes, é totalmente diferente como eles são adultos, tá? Aqui é o sistema excretor deles, ó. Por isso que o nome é sistema em H, tá vendo? Ó? Parece um H mesmo. Ó. E aqui, o anuzinho dele lá, onde ele vai eliminar as fezes, tá? Então aqui, ó, é o ânus dele. Então ele vai eliminar as fezes por aqui. E aqui, ó, é em sistema em H, beleza? Por isso que o sistema excretor dele é sistema em H. Parasitoses causadas por nematelmintos. Então, os nematelmintos eles causam muita parasitose no ser humano. Então, eles atacam, acho que mais que os plateumintos, tá? Agentes etiológicos, as cáries lombrigoides, as lombrigas. Então, as lombrigas, elas começam a se reproduzir lá dentro de vocês, do ser humano, né? De quem tiver, e elas ficam lotadas. O intestino grosso da pessoa fica entupido de lombriga. Então, quando às vezes fala esse menino está com a barriga cheia de verme, não é brincadeira. Às vezes fica mesmo com a barriga cheia de verme. Mas são pessoas... Ah, professor, eu posso ter isso? Não. Por quê? Vocês tomam banho direito, vocês se cuidam, se vocês ficam doentes, vocês vão no hospital, essas coisas tudo, tá? Agora, tem gente que não se cuida, tem gente que não se trata. E aí vai deixando isso ficar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Quando vai ver, já está um estado muito grave. Já está com, tipo, lotado de lombrigas. Então, o intestino fica tão cheio de lombriga, gente, tão cheio, que quase não consegue mais nem passar comida ali dentro. Vai ter que fazer uma cirurgia para tirar essas lombrigas lá de dentro. De tantas lombrigas que vai ter. Eu vou colocar algumas imagens aqui, tá? De lombrigas. Só que tem até umas de verdade aqui também, tá? Só que isso aqui, gente, isso aqui acontece somente com pessoas que não se tratam, tá? Pessoas que moram mais na roça, moram mais, entendeu? Essas pessoas assim mais humildes, que não tem mais saneamento básico, não tem cuidados, tá? Então, umas pessoas que não têm cuidado. Então, o verme, os hospedeiros, termociclo, formação de contaminação, ingestão dos ovos presente em alimentos e água. Então, a gente pode comer esses ovos. Como assim? Às vezes, alimentos contaminados a gente come, às vezes a água contaminada a gente bebe, e aí esses ovos vão parar no nosso intestino, e aí começam a nascer as larvas, essas larvas vão crescer, e aí vão começar a se reproduzir lá dentro da gente, tá? Profilaxia, saneamento básico, medidas higiênicas como lavar as mãos antes das refeições, lavar bem os alimentos, ingerir somente água potável ou filtrada. Então, para evitar esses vermes, a profilaxia é evitar, tá? Então, para evitar esses vermes, a gente tem que lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, mais higiene, tá? E tomar água potável ou filtrada, beleza? Aqui algumas imagens, ó. Aqui algumas imagens de um intestino lotado de verme. Então aqui, ó, é um monte de verme, tá vendo? Das pessoas que não se trata. E aqui é um intestino de uma pessoa cheia de verme. Olha só, teve que fazer uma cirurgia. Então cortou aqui o intestino e lá dentro do intestino tá lotado de verme, tá? Aqui, ó, é a foto. Aqui é uma foto, aqui é um desenho, ó. Aqui é um desenho. E aqui é de verdade, tá? Então, aqui é um desenho de como é que pode ficar esse intestino da pessoa. E aqui é de verdade. Beleza?
E aqui é saindo, ó. Às vezes, quando a criança vai no banheiro fazer cocô, aí sai isso aqui, ó, um monte de verme. Tá? Meu Deus, parece uma... Olha aqui a carinha dele. Olha como eles são bonitinhos. Professor, Carinha dele. isso. Gato. O professor, o meu cachorro, né? Ah, O de agora, ele era bem... Quando a gente pegou, ele era bem pequenininho, né? aham. Aí ele veio cheio de verme. A barriga dele tava cheia de verme. Aí ele só vomitava e aí a gente levou ele pro veterinário, aí cuidou. Mas esse dia eu tava com muito medo. As lombrigas dão muito em cachorro mesmo. Porque Cachorro dá demais. Professor, esses geralmente eles não têm dentes, né? São as peles que são mais afiadas, né? Professor? Eles têm uma ventosa na boca. Não é bem dentes, mas essa ventosa consegue furar. Eles ficam grudados ali na sua parede do intestino. Alguns pegando sangue, né? Sugando sangue. Outros pegando nutrientes. Você come, aí o nutriente não vai para você. Eles pegam para eles. Ô, professor. Oi. Professor. Minha mãe disse que ia fazer um macarrão aqui, aí ela ouviu falando que parece um macarrão, ela disse que não vai fazer mais. Professor? Meu Deus do céu. Deixa eu continuar, gente. A gente não vai dar tempo hoje, não. A aula é rápida. Oi. Eu vendo essas lombrigas, só lembro do Grey's Anatomy. Do Grey's Anatomy? Passou lá, foi? Minha mãe quase todo dia, só lembro dele. O tempo todo, quase todos os episódios tinha verme dentro da barriga dos outros. Verme? Mas verme dá muito mesmo. Principalmente onde não tem saneamento básico, quando as pessoas não têm higiene, né? As pessoas que não têm higiene, pega muito verme. Então, para vocês verem, pega mais em cachorros que ficam mais na rua. Esses cachorrinhos que não têm higiene. Os cachorros domésticos, bem cuidadinho, não pega não. Agora os cachorrinhos da rua pega. E seres humanos que não têm higiene, não lavam a mão, comem coisa suja, aí fica com muito verme. Professor, gato pega? Pega. Gato, ave, porque gato é mamífero. Pega todos os mamíferos nas aves. Pega. Então vamos lá, gente. Verme é forma de contaminação, penetração ativa da larva através da pele, tá? Profilaxia, saneamento básico, isso aí já falei para vocês. Larvas, aí tem esse outro aqui, tá? O ancilostemose. A ancilostemose é outro nematelminto. Ele faz o que esse vermezinho aqui, ó? Esse verme aqui, ele anda na sua pele. Então, ele entra na sua pele e aí ele fica andando. A gente chama ele de bicho geográfico, tá? Por quê? Ele desenha, parece que fica desenhando, a gente dá a impressão de que é um mapa na sua pele, tá? Então, ele fica furando a sua pele e colocando ovos. Furando a sua pele e colocando ovos. Então, olha só como é que a pele fica. Aqui, ó. Aqui é um pé. Aqui também é uma perna e aqui é o seio, né? Então aqui, gente, pode pegar em qualquer parte do corpo de vocês. Tá vendo como é que fica? O verme, ele fica andando na sua pele. Então esse verme, ele fica andando aí e pondo Realmente parece um mato. Oi? Realmente parece um chama ele de bicho geográfico, tá? Porque ele fica andando, ó, onde ele passa, aí fica... Parece com uma catapora. A catapora é pontinho, né? Eles são tipo linhas passando. Então isso aqui tudo, ó, tipo uma catapora meio parecendo com os formatinhos de... Aí tem a enteribiose. A enteribiose, ela já é pra gente já é mais engraçado, né? A gente vai falar dela, ela é mais engraçadinha, mas só que ela também é perigosa, tá? Por que ela é engraçada? Por quê? Que a gente pode ser que fique rindo? Porque esse verme, ele fica lá dentro de vocês. Ele fica lá dentro. Só que ele não coloca os ovos lá dentro de vocês. Eles vão sair para colocar os ovos. Então, como é que eles saem? Eles saem pelo ânus. Então, você mesmo sem estar com vontade de fazer cocô, ele vai sair. Você vai dormir, quem tem esse verme, vai dormir. A pessoa está lá dormindo, aí esse verme vai sair pelo ânus, e vai colocar os ovos no ânus.
quando a pessoa... Aí ele volta de novo para dentro e vai lá para o intestino. Então, esse verme, ele só sai lá, anos, só para colocar os ovos. Ele colocou os ovos ali, aí ele volta de novo para dentro. Aí fica lá dentro de novo do corpo de vocês. Aí quando a pessoa acorda, aí tá ali, né? Com o ânus lotado de toma ovos. cuidado com os nessa aula. Fica ali lotado de ovos. E aí fica uma coceira. Coça muito. E aí as pessoas que têm esse verme, coça tanto que as pessoas que têm esse verme, elas botam a mão dentro da roupa, botam a mão dentro da calça e fica coçando. E aí chega o outro e fala, e aí, amigão? Aí o outro vai lá e pega na mão dele. E aí, cara? Aí pega na mão dos dois. Sendo que aquela mão dele, que ele coçou, tá lotada de ovos. E aí aquele outro que pegou na mão dele, ficou com os ovos na mão. E aí, quando vai comer alguma coisa, aí vai e come esse verme. Quando ele come esse verme vai... Entendemos, professor, entendemos. Acho que nós entendemos. Esse verme vai nascer lá dentro e vai Nunca mais vi nada. a mesma coisa. Eu com certeza tive esse verme na vida, porque isso acontece muito. Então vai nascer e vai começar a pôr de novo os ovos lá no ânus, e aí, né? Aí vai acontecer isso tudo. Então, olha só, a profilaxia. Medidas de higiene... Então, a medida de higiene, como lavar as mãos antes das refeições, tá? Porque você não sabe aonde você pegou, a mão de quem você pegou. Então, você tem que lavar as mãos antes de comer, para não comer esses ovos. Lavar bem os alimentos, porque as pessoas podem ser que pegou nesse alimento lá no mercado, pega uma maçã, aí essa pessoa tem esse verme, aí ela foi lá, fez isso, né, coçou e pegou na maçã. Aí você vai lá, pega a maçã e compra a maçã. Aí você chega em casa e come sem lavar. Aí você também pega esse verme, tá? Então, lavar bem os alimentos, ingerir somente água potável filtrada, não coçar o ânus, não coçar, e trocar as roupas de cama diariamente nas casas que tem alguém com esse parasita, tá? Então, na casa de alguém... Esse parasita tem cura? Tem que trocar as roupas de cama. Tem que fazer cirurgia. Professor, daqui a pouco vai sair no noticiário. A aula faz alunos vomitarem. Então, olha só. Aqui é um monte de ovinhos, tá? Aqui é um monte de ovinhos. Dá pra fazer um pouquinho de terra com isso. Vocês já escutaram falar sobre elefantise? Uma doença chamada elefantise? Eu já. Já. A elefantise... É horrível. Vamos lá? A elefantise também, ele é um nematelminto, tá? Então, a elefantise é como esse nematelminto. É chamado de filariose. Esse nematelminto, ele precisa de um hospedeiro primário. Ele precisa de um hospedeiro primário e depois o ser humano é o hospedeiro secundário. Então, no hospedeiro primário, que é o mosquito, o nome desse mosquito é Culex, tá? É um mosquito parecido com o mosquito da dengue. Esse verme entra dentro desse mosquito e aí ele desenvolve lá dentro do mosquito. Esse mosquito vai sugar o sangue da pessoa. E aí ele fura a pele da pessoa para sugar o sangue. E automaticamente, quando ele está sugando o seu sangue, ele está defecando na pele. E aí o mosquito sai. Quando você coça, quando você acorda, aí está coçando. Você coça. E aí você joga a fezes dele, que está com esse verme, no buraquinho que ele furou para sugar o sangue. E aí esse verme entra por esse buraquinho e vai parar na sua corrente sanguínea. E aí ele começa a entupir seu sistema linfático, que é um sistema de proteção do seu corpo, né? Ele começa a entupir esse sistema linfático nos membros, braço, perna. Em alguns casos aqui, nos casos dos meninos, ele pode ir também nos testículos. No caso das meninas, pode ir para os seios, tá? E aí ele começa a entupir, e esse membro vai começando a ficar gigante. E aí, como as pernas e os braços fica parecendo mãos e pés de elefante, aqueles pés quadrados. Por isso o nome é elefantise, tá? Porque tá cheio desses vermes. Olha aí como é que fica. Então, as pernas das pessoas, os membros, olha só. Parece que fala isso de chagas. Aqui é uma perna normal da pessoa e aqui a perna como ficou,
tá? Então também é um nematelmínto. Então ele ataca o sistema linfático da pessoa, tá? E aí dá elefantíase. Então o nome de elefantíase aqui, ó, é através da filariose, tá? E aqui, ó, aqui no caso aqui é na África, né? Um indígena aqui da África. Aí essa pessoa aqui, nessa mulher, deu no seio, tá vendo? E no caso dos homens, pode ser que dê nos testículos. Aí fica também gigante, assim. Então, é uma doença, tem cura? Tem. Só que essa daqui demora muito mais tempo para se curar, tá? As outras lá de cima, é mais rápido para se curar. Você vai tirar mais os vermes, tudo. Essa aqui não. Ainda, essa aqui é mais demorada um pouquinho. Essa aqui tem um diagnóstico todo lá, tá? Fica internado. Professor? Oi. Professor, Oi. meu irmão tá falando que é a perna de elefante. Quê? Meu irmão tá falando que é a perna de elefante, o cara que tá com a perna inchada. É, por isso o nome, elefantíase. Então, por nome elefantíase. Porque parece uma perna de um elefante. Aí o nome é elefantíase. Professor, você tá conseguindo me explicar? Gente, vamos lá. Agora os anelídeos. Os anelídeos aí é os últimos da classe dos vermes, tá? Só que os anelídeos, eles não mais parasitam mais os homens por dentro, tá? Não existe parasitas nesses vermes aqui, ó. Não existe mais parasitas interno. Fica lá dentro da gente. Mas neles ainda tem um parasita. Só que esse parasita é externo, tá? Ataca o nosso lado de fora, a nossa pele. Como assim? Os anelídeos. O que significa anelídeos? Anelídeos significa corpo coberto de anéis, tá? Então, corpo segmentado. Como assim corpo segmentado? Ele é cheio de partezinhas, tá? Então, tem várias partes no corpo dele. Aí, por isso o nome anelídeos. Características gerais. Animais de corpo metamerizado ou segmentado. Eles são triblásticos. Eles são celomados. Se eles são celomados, eles têm órgãos verdadeiros, tá? Então, eles já vão ter órgãos. Eles são bilaterais, se cortar ele no meio, o lado direito é igual ao lado esquerdo, e eles são protostômios. Cria primeiro a boca para depois criar o ânus, tá? Quando eles vão ser formados. O habitat dele, animais de vida livre, terrestres, aquáticos, água doce ou água salgada, igual os outros primos dele lá, o plateuminto e o nematelminto. Exemplos: a minhoca, os neréis e as sanguessugas. Tá? Então, minhocas, neréis e sanguessugas são 3 exemplos de anelídeos. As minhocas, são... Meu pai já me mostrou uma imagem de uma sanguessuga, é muito feio. Uhum. As minhocas, gente, elas são oligoquetas. Oligoquetas quer dizer o quê? Oligoquetas quer dizer que tem poucas cerdas. Eu vou mostrar já para vocês o que são essas cerdas, tá? São tipo pelinhos que elas têm nelas, que elas conseguem se locomover na terra. Então, as minhocas têm poucas cerdas. Óligo quer dizer pouco, tá? Óligo é pouco. Neréis é uma minhoca marinha, tá? Elas não são tão conhecidas. Então, essas minhocas marinhas não são tão conhecidas. Os neréis, eles são poliquetas. Poliquetas quer dizer o quê? Poli quer dizer muito, tá? Poli é muita. Então, muitas cerdas. Então, muitas cerdas. Isso. E as sanguessugas são irudíneas. Irudíneas quer dizer que elas não têm cerdas, tá? Eu vou mostrar agora, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês as cerdas. Tá vendo? Aqui é o corpo das minhocas. Aqui é o corpo das minhocas. E olha só. Aí, quando a gente aproxima a câmera, aí, ó. Aí aqui vocês conseguem ver as cerdas, tá vendo? As cerdas aqui, ó, esses pelinhos aqui, ó. Tá vendo? Então esses pelinhos aqui, ó, a minhoca tem pouca, tá vendo? É bem pouquinha, ó. Aí esses pelinhos aqui, as minhocas são oligoquetas porque tem poucas cerdas, tá? Aí aqui, deixa eu mostrar aqui, as sanguessugas não têm cerdas. As sanguessugas, elas não possuem cerdas. Aí é uma sanguessuga. Só que as sanguessugas, elas têm uma ventosa na boca. Essa ventosa, ela gruda no animal. Olha só. As sanguessugas, elas vão grudar no animal. E ela gruda ali. E aí, ela tem uns dentes que corta. Então, cortando, ela vai começar a sugar o sangue desse animal. E ela tem na boca dela
ela tem na boca dela um anticoagulante. Para que esse anticoagulante? Esse anticoagulante é para não deixar o sangue parar de jorrar, tipo, ficar jorrando o tempo todo o sangue. Por isso que quando pega uma sanguessuga no braço da pessoa, tá? E a pessoa tira essa sanguessuga, o sangue ainda vai demorar para parar de sangrar, porque fica esse anticoagulante na sua pele. E aí fica demorando para parar de sangrar. Aí tem gente que pega e queima para parar de sangrar, porque fica sangrando ali por horas. Porque na boca das sanguessugas tem esse anticoagulante. E os neréis, olha só os neréis. Os neréis, olha o tanto de cerdas que ele tem. Então ele tem muitas cerdas, tá vendo? É grandona as cerdas dele. Então eles são poliquetas, porque ele tem, ó, esse monte de cerdas aí, ó. Por isso que eles são poliquetas, tá? Então, a gente tem os... Cadê eles? Ele tem eles andando aqui, aí, ó. Olha eles aí, ó. Então, olha só as cerdas dele aqui, ó. Dá pra ver, ó. Né, grande? E um monte, ó. Tá vendo? Então, a gente chama eles de poliquetas, tá? Porque ele tem esse monte de cerda. Então, aqui nos anelídeos... Chegamos ao subnáutica da vida real. Oi? Aqui nos anelídeos, a gente tem os oligoquetas, que são as minhocas, que tem poucas cerdas. A gente tem os poliquetas, que são os neréis, que tem muitas cerdas. E a gente tem os irudíneas, tá? Que são as sanguessugas. A gente pode chamar de aquetas? Também pode, tá? Aquetos. Porque a quer dizer não, tá? Então, se vocês encontrarem alguma prova, alguma coisa, aquetos, quer dizer que são as sanguessugas. São os anelídeos que não têm cerdas.